Saúdos a todos com a paz do Senhor. Legal que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 119. Nós vamos ler do 1 ao 11. Salmo 119, 1 ao 11. Nos diz assim: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fosse firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei os teus preceitos, os seus decretos. Nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém? A leitura de hoje eu fiz na Bíblia Arqueológica, ela está na Nova Versão Internacional, tá bom? Então, vamos relembrar um pouquinho a aula passada, né? Nós vimos arrependimento e confissão dos pecados ali no capítulo 9. Né? Então, foi uma aula um pouquinho extensa, né? Optamos por dar o capítulo 9. Tá? Então, esse foi o tópico da nossa aula, o arrependimento e confissão dos pecados do povo. Nós estamos então indo para o finalzinho do nosso estudo do livro de Neemias, né? Estamos no capítulo 10 e 11. E aí, na próxima aula, 12 e 13, encerramos o estudo no livro de Neemias. Nós tínhamos umas lições de casa. Então, na aula passada nós vimos jejum, pano de saco e terra. Isso aí estava muito ligado com a tradição da época, quando alguém entrava em luto. Então, fazia-se um jejum, colocava pano de saco, se vestia, né, pano de saco, colocava terra sobre a cabeça. Então, sempre se deparasse com alguém com jejum, alguém com pano de saco, alguém com terra sobre a cabeça, aquilo era uma simbologia que aquela pessoa estava em luto, tá? Porque algum ente dela tinha falecido? Poderia ser. Mas também um luto, talvez ali, muitas vezes, por inconformidade com aquela situação. E a pergunta era, quais personagens da Bíblia que a gente estudou que fizeram esse ato? Né, com jejum, pegaram as suas vestes e trocaram por pano de saco, colocaram terra na sua cabeça. Tá? E aí vocês me responderam, né? Evidentemente tem uma lista um pouquinho até maior do que essa, coloquei só alguns aqui até acabei não citando, mas vocês colocaram outros também, tá? Mas só para a título de resposta da pergunta, né? Jacó, Davi, Ezequias, Jó, um dos nossos próximos livros aí que nós vamos estudar, nós vamos ver essa prática, né, presente na vida desse personagem também. Outra pergunta que eu fiz para vocês, a gente, quando estudar o Novo Testamento, em diversas ocasiões nós vamos ver muitas referências ao Velho Testamento. Tá? E quando nós estávamos estudando lá no capítulo 9, nós vimos uma frase, né, que falava, olha, mataram os teus profetas, né, como uma denúncia que estava sendo feita naquela ocasião, naquela oração, naquele rito de arrependimento. Né? E aí eu pedi para que vocês encontrassem, tá, essa mesma menção no Novo Testamento. Tá? E aí vocês me mandaram também as respostas. Eu acabei encontrando mais algumas, acho que não, se eu não estou me falando da memória, por exemplo, 1 Tessalonicense, acho que ninguém comentou.
Se eu não estou fazendo confusão. Então aí eu coloquei todas. Né? Quando a gente vê lá em Mateus 23, 31, a gente vê essa referência assim, vós mesmo testificais que vós sois filhos dos que mataram os profetas. Tá? Em Romanos também falam matar os teus profetas. E lá em 1 Tessalonicenses 2,15 fala mataram o Senhor Jesus, os seus próprios profetas. Então nós vemos essas referências aí no Velho Testamento, como uma referência de uma frase que nós estamos estudando no nosso livro agora. Outros períodos, né, de opressão do povo, né, essa aqui talvez acho que eu tinha comentado que era o ciclo, né? O que estava na minha mente era que vocês respondessem que era aquele ciclo vicioso que nós estudamos quando nós tivemos o nosso estudo baseado no livro de Juízes. Tá? Então, a resposta inicial que eu esperava era que vocês citassem no livro de Juízes, aquele ciclo vicioso onde o povo pecava, vinha um castigo, opressão, o povo clamava, Deus levantava um juiz, acontecia a libertação, né? E aí entrava de novo nesse ciclo. Aí o povo pecava, aí vinha o castigo, vamos clamar de novo. Tá? Eu recebi outras respostas comentando de outras situações que o povo foi oprimido. Tá? Um exemplo, lá quando a gente estudou alguns reis, do livro de crônicas, de aqueles reinados, teve um período ali que o povo ficou oprimido. Tá? Também é válida a resposta. Tá? Então, quando eu fiz a pergunta, eu estava muito na minha mente no livro de Juízo, né, que eu citei a questão do ciclo, mas é tipo da pergunta que mais de uma resposta é válida, então eu considerei também. Tá? Tô colocando essa aqui porque foi a que eu pensei quando eu elaborei a pergunta, mas se vocês vasculharem, vocês vão achar outros períodos que não foi do juiz, que o povo também foi oprimido. Tá? Então, questão de pontuação tá valendo novamente. Tem tipo da pergunta que ela aceita mais de uma resposta. Então essa resposta não tem como desconsiderar como uma resposta que não foi válida. Ela também foi válida, que ela citou outros períodos fora do contexto de Juízes. A resposta está certa. Tá? E aí confesso para vocês que essa pergunta aqui foi uma que fez eu acabar de atrasar a aula. Estava tudo pronta quando eu mandei a mensagem para vocês, só faltava gravar. E faltava só praticamente esse slide aí, né? Tava toda pronta. Né? Já estava pronto esse slide, mas eu comecei a dar uma vasculhada melhor, porque uma das respostas que veio, né, digamos que ela foi um pouco abrangente. Ela falava que o período era em torno de 30 dias, menos de 30 dias, acho que era isso. A resposta era menos de 30 dias. E na minha mente eu tinha que esse prazo era um prazo curto, era um prazo semanas, né? Mas semanas, estamos falando de umas 2 semanas. Então eu comecei a dar uma procurada, revisitar as aulas, né? Porque é isso que eu tinha na mente que era semanas, né? 2 semanas mais ou menos. E aí eu resgatei a aula lá quando a gente teve em Deuteronômio, foi quando a gente deu aquela primeira fez um comentário sobre, né, a peregrinação que durou 40 anos, tá? E naquela ocasião foi quando eu citei que uma peregrinação de 40 anos provavelmente duraria semanas, né? E aí eu comecei a dar uma olhada melhor e, novamente, a resposta que me mandaram, ela não está errada, né? Digamos que quando o aluno pesquisou essa data que ele trouxe, né, que era menos de 30 dias, é uma resposta válida também. Né? Porque imagine quando muitas vezes a gente responde alguma coisa de forma muito genérica. Né? Quanto tempo você fez aquele curso lá? Quase um mês. Né? Não chegou um mês. Tá? E aí ela falou assim, olha, eu preciso saber certinho quando você começou, quando que você terminou,
dá uma pensada, vê melhor, pega lá, vê quando você frequentou, e aí eu chego lá e começo a fazer os cálculos lá, vejo quando que eu fui para a aula, quando que eu entreguei trabalho, e eu chego para vocês e falo, olha, então, 14 dias no total, tá? De fato, foi menos que um mês, né? Então, é isso que demorou um pouco, porque eu fui um pouquinho mais a fundo para responder novamente essa pergunta, de um tema que a gente já viu quando a gente estudou Deuteronômio. Né? Se vocês resgatarem lá a aula de Deuteronômio, a aula 1, que aborda o capítulo de 1 a 3, vocês vão ver essa citação. Tá? Então, a peregrinação, irmãos, ela era em linha reta, né? Então, vale o primeiro ponto. O povo não fez a trajetória em linha reta. Tá? Eles foram por um outro caminho. Mas vamos pensar assim, em linha reta era algo muito, vamos falar assim, curto, que não justificaria 40 anos. Tá? Então, dado todo aquele cenário que nós estudamos, as murmurações, o caminho, né, tomou um outro rumo, ficou extremamente longo, que ali foi uma lição para o povo, por conta da murmuração. Tá? Então, uma resposta não tão genérica duraria por volta de 2 semanas. Tá? Então, onde que eu estou me baseando isso aqui? No material que eu preparo a aula lá, que está sempre nas referências bibliográficas. Outro que eu sugiro que vocês acessem é esse link aqui. Tá? É um livro que ele aparece lá no Google Books, né? E aqui ele é um pouquinho mais, vamos falar assim, ele encurta um pouquinho essas 2 semanas, né? Ele detalha mais em dias. Ele falou, olha, 11 dias. Tá? Então, essa trajetória duraria em linha reta 11 dias. Tá? Essa aqui é uma reportagem interessante para vocês verem também, mas aqui vai um pequeno adendo. Né? Eu nunca esqueço, né? Até hoje eu guardo isso, uma expressão que minha mãe falava, não sei se é só do tempo antigo, não escuto muito essa expressão no tempo presente, mas minha mãe falava que a gente sempre devia ter 2 bolsas. Né? Pensa que isso aqui tá mal desenhado, mas é uma simulação de 2 bolsas. E ela falou que uma dessas bolsas ela devia estar furada no fundo, tá? Porque as coisas boas a gente sempre ia reter e ia colocar na bolsa que não estava rasgada no fundo. As coisas ruins, que não tinha proveito nenhum, a gente ia pegar essas coisas e colocar nessa bolsa. Tá? Então essa reportagem aqui da Veja, ela, vamos falar assim, acaba sendo até um subsídio para esse comentário aqui que nós vemos aqui quando ele cita 11 dias. Tá? O que a Veja fala aqui? Ela fala que o caminho é curto de carro, então, né, um dia sossegado para fazer. Tá? Então aí você pega, tá, nesse tempo aqui não tinha carro, era tudo a pé, um monte de gente, provavelmente durou uma semana e pouca. Tá? Qual a parte que eu falo aqui que vocês deveriam, né, colocar no saco ruim? É que ela tece alguns comentários, né? Vale lembrar que isso aqui não é uma visão, vamos falar assim, uma publicação cristã, né, teológica, enfim. Então, talvez vocês vão ler a reportagem, você vai ver algumas coisas críticas, né? E aí, então, essa parte joga fora. Tá? Aqui é mais a ideia de distância, reforçar a questão de distância. Tá? E nessa referência aqui, ó, que talvez foi essa que o aluno ele usou como base ou pegou uma referência que usava como essa aqui, é nessa aqui que ela é mais abrangente. Ela fala, durou algo menos de 30 dias. Tá? Então, né? Se a gente está falando de 11, de 15 dias, é menos de 30 dias, é menos que um mês. Tá? Então, foi por esse motivo. Tá? Também estou considerando certo, porque não deixa de ser uma resposta certa. O que eu só estou fazendo aqui é estreitando a resposta. Tá? Mas menos quanto? Tá? Então, a ideia que a gente está trabalhando, né, com bases, tem até outros materiais que depois eu quero dar uma olhada com mais calma,
revisitar esse tema e depois eu falo para vocês, mas estamos falando em torno de 2 semanas, tá bom? Então vamos relembrar o finalzinho da aula passada. O finalzinho do capítulo 9, ele está no mesmo assunto do capítulo 10. Tá? Então, se vocês pegarem algumas Bíblias, algumas Bíblias têm aquela, né, vamos falar assim, aquela divisão, e se você pegar a divisão do tema, você vai ver que o tema do capítulo 9, do capítulo 10, ela começou um pouquinho antes, lá no versículo 38, né? Que fala da confissão do pecado do povo. Tá? Não, desculpa. Fala do... Abri errado, abri em Esdras aqui. Fala no capítulo 10 de Neemias, né? Então, a minha Bíblia aqui, a introdução do tema, né, o título, ele começa então lá no versículo 38, que fala que é o acordo do povo. Então, no finalzinho do capítulo 9, versículo 38, começa a falar do acordo do povo, que avança até o final do capítulo de número 10. E aí no capítulo 11, nós entramos em outro tema. Tá? Então, relembrando, a gente viu um cântico, né, que finalizava ali em ação, tá? Então ali era um acordo, né, que o povo ali estava fazendo, como se fosse um contrato, né, novamente ali envolto à fidelidade de Deus para com o povo sinalizasse, né, ó, vamos fazer a nossa parte aqui no acordo, tá? E aí o capítulo 10 então continua, tá? Essa ideia da aliança do povo sobre a guarda da lei. Tá? Então o versículo 1 começa falando de uma tradição que existia na época, que era a questão do selo. Tá? Então, muito parecido com o que a gente fala hoje, né, do selo, né? Infelizmente, né? Modo de dizer, talvez depende da perspectiva, mas eu lembro que quando eu era mais jovem, né, eu trabalhava num grupo que a gente fazia contatos com os missionários, até nesse grupo, né, falando de irmãos da nossa igreja, o Misael fazia parte no tempo que a gente congregou junto. E nesse grupo, o que a gente fazia? A gente escrevia carta para os missionários. Ela dava uma palavra encorajadora, explicava que o nosso grupo era um grupo de missão, que todo mês a gente levava um relatório para a igreja, citava o missionário, citava o que ele estava fazendo, né? E aí era uma oportunidade de a igreja orar por aquele missionário, e era uma oportunidade de a gente ler uma carta. A gente lia a carta desse missionário, né? E era uma forma de quebrar essa questão da solidão, né? Porque a gente fazia contato com os missionários tanto dentro do Brasil quanto fora, né? Então, a gente tinha um fluxo muito grande de envio de carta e recebimento de cartas. Né? Era um trabalho muito bacana. Hoje está em desuso porque, um exemplo claro, quando a gente fala com o nosso missionário lá da Amazônia, que nós ajudamos, o relatório que é feito é passado por WhatsApp, chegam fotos que eu reproduzo para os irmãos, tá? E aí, então, em correspondências dessa antiguidade, né, desse tempo que eu fazia, tinha muito ir lá no correio, precisava de um selo, né, para enviar essas cartas. Então, existia esse conceito de selo também lá na antiguidade. Qual que era a diferença? Era um selo de cera, tá? Então, imagine que a autoridade, ela tinha um anel, tá? E ali o que ela fazia? Quando ela selava a carta, ela pressionava então o seu anel sobre aquela carta, tá? E aí então aqui ficava com o selo real, né? Nós vamos ver muito essa tradição. Um que me vem na mente é Dário, no tempo lá de Daniel, os decretos, né? Não, o rei assinou, o rei selou, né? Aquele decreto. Então era isso que acontecia na antiguidade, tá?
O objetivo qual que era? Essa carta está selada pelo rei. Tá? Era um registro real. Então, nos versículos 2 a 8, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar uma relação de sacerdotes que selaram esses acordos, este acordo, tá? Alguns nomes dessas listas aqui, elas vão aparecer lá na frente, no capítulo 12, tá? Então a Bíblia nos fala então que 21 sacerdotes, chefes de famílias, assinaram esse acordo em nome, vamos falar assim, da sua família, né? Da sua classe, tá? Vamos sentir a falta de Esdras, tá? E a justificativa aqui mais plausível para a ausência de Esdras nessa cerimônia, nesse ato aqui, é que talvez Esdras não fosse um líder de família, tá? Porque nós estamos falando aqui de sacerdotes chefes de família, tá? E aí Esdras não aparece e reforça a tese que então ele não lista nessa relação por conta de ele não ter então esses laços familiares, o seu líder de uma família, tá? Esse concerto não ficou só na esfera dos sacerdotes ali, ele também foi assinado pelos levitas, tá? E aí, novamente, lá no capítulo 12, nós vamos ver que algum desses nomes aqui, eles vão estar relacionados lá no capítulo 12 como chefes das ordens dos levitas, tá? Quando a gente pegar esse capítulo, pegar o capítulo 12, você, olha, mas os nomes aqui estão aparecendo de novo, tá? Continuando, nós vamos ver aqui que chefes do povo também tiveram participação nesse concerto, tá? Então nos traz a relação de 44 chefes do povo que também assinaram este concerto, tá? Então os chefes do povo eram diferentes líderes religiosos, tá? Ali da esfera da comunidade judaica. Ficou só nessa esfera? Não. Os leigos, eles também tiveram participação. Então, digamos aqui que, olha, foi um negócio que atingiu todas as classes. Começou lá com os sacerdotes, os levitas, veio os chefes de família, parou por aí? Não. Abrangeu também os leigos, abrangeu também os netineus, que foi uma pergunta ali de uma aula que nós tivemos, eram servidores ali do templo, que realizavam o trabalho doméstico ali no santuário, tá? Então, nós vemos que todos aqueles, né, que haviam se separado do povo ali, das terras, que eram os descendentes dos israelitas que haviam deixado deixados na terra, se juntaram aos remanescentes ali, regressaram, todos participaram ali dessa assinatura. E aí, novamente, sendo mais detalhista, homens, mulheres e crianças, né? Quero colocar aqui um adendo, possivelmente adolescentes, também fizeram a assinatura do concerto, tá? Então, vamos falar assim, algo bem particular, né? Porque talvez seja essa uma única referência que a gente vai ver uma citação tão grande falando que, olha, sacerdotes participaram, levitas participaram, os chefes de famílias participaram, os leigos participaram. Olha, estou falando de homens, estou falando de mulheres, estou falando de crianças. Tá? Crianças, então, ali vamos entender com certo conhecimento, com uma certa visão ali para... vamos pensar que foi uma assinatura, enfim, de ele estar ciente do que está fazendo. Tá? Legal, todo mundo reunido, todo mundo concordando, e ali então tinha agora uma penalidade para aqueles que não cumprissem o acordo que estava todo mundo ali fazendo, tá? Então, haveria então punição para aqueles que não obedecessem ao mandamento do Senhor, aquele pacto ali que eles estavam
naquela coletiva, vamos falar assim, assumindo, né, aquele compromisso. Tá? A lei de Deus, nós vamos ver bastante referência. É uma referência à lei que foi dada por Deus pelo ministério de Moisés. Tá? Então, muitas vezes nós podemos até encontrar alguma referência falando, a lei de Moisés, tá? Mas vamos entender que é a lei de Deus que foi dada para Moisés no ministério dele. Tá? Então, a lei era de Deus. Tá? E agora, então, o que os judeus eles falam? Eles falam, olha, nós vamos observar a lei de Deus. Tá? Essa lei aí, os mandamentos, juízos, estatutos, são outras nomenclaturas que são utilizadas, então, para se referir à lei de Deus, a Torá, né? Vamos falar assim, o Pentateuco, que nós já estudamos lá, aqueles 5 primeiros livros. Tá? Os israelitas, então, numa dessas ênfases, voltou-se sobre a questão dos casamentos, tá? O que não era permitido o casamento de judeus com não judeus, tá? Isso era uma prática abominável, não recomendada para o povo de Israel, tá? E ali então o povo ali então enfatizou, entrou nessa como se diz, nesse aspecto, frisou que de fato eles não iriam então agora transgredir essa parte de relações ali de casamentos que não fossem judeus com judeus, tá? E ali então os pais de Israel declararam abertamente, olha, nós não vamos dar as nossas filhas ao povo lá da outra terra, e da mesma forma, os nossos filhos, nós não vamos deixar que eles vão lá e queiram pegar filhas das outras terras, tá? Então era assim, era a figurinha aí. Não é não, tá? Não vamos fazer em hipótese nenhuma, tá? O que é importante nós observarmos, né? Quando a gente vê esta declaração, tá? Ela está muito embasada nessa questão da tradição da época, tá? Onde os pais eles arrumavam, né, vamos falar assim, o companheiro, a companheira para seus filhos, tá? Então, algo que muitas vezes assim não podia falar que assim, olha, não era tanta decisão da pessoa ali, tá? Porque naquela ocasião o pai, né, era arranjado pelo pai o casamento. Então, essa declaração aqui, os pais fazendo esse juramento, tinha muito a ver com isso, tá? Pela tradição da época que eles ali então faziam esse costume de arranjar os casamentos, tá bom? Não só na esfera do casamento, eles também enfatizaram, tá, outras áreas que eles, olha, vamos observar isso também, tá? Qual uma das áreas que eles observaram? Foi a questão da tradição ali do Antigo Testamento, a tradição da lei ali, que era em relação ao sábado. Tá? Então, o que eles colocam agora? Eles falaram que, olha, nós não vamos agora comprar, vender no sábado. Tá? Além disso, nós vamos observar a instrução, a normativa em relação ao ano sabático. Tá? A cada 7 anos, os campos ali ficariam sem cultivos, né? Isso estava algo que a gente viu lá em Levíticos, né? Se alguém quiser resgatar, relembrar, dá uma olhadinha lá no ano sabático, tá bom? Tá baseado nessa referência aqui, ó. E também a não cobrança de dívidas durante o ano sabático, tá bom? Então o povo ali, eles estavam, vamos assim, ajeitando as arestas, cumprindo o que a lei falava, que havia, né, deixado ali de se praticar. Então agora eles estavam
colocando a palavra de Deus ali como centro da sua vida, inclusive a profissional, tá bom? E aí, que mais? Que mais? Tá? O povo agora tá numa, vamos falar assim, num jeitão, num ânimo e vamos fazer a diferença, tá? E aí, o que eles fizeram? O que eles acordaram também nessas promessas que eles fizeram? Eles pagariam uma taxa ao templo. Com que objetivo? Cobrir as cerimônias de adoração no templo, tá? Então, se vocês pegarem o versículo 35, vocês vão ver onde seriam destinadas essa taxa, tá? Para que tipo de ação, tá? E o que foi definido que a cada ano seria destinado a terça parte de um ciclo, tá? Qual que é a medida desse ciclo aí? O que está falando aqui numa linguagem mais familiar a nossa? O que é a terça parte de um ciclo? Quanto que vale um ciclo? Tá? Então pesquisem lá e me mandem o que é uma terça parte de um ciclo. Tá? Outra coisa que eles prometeram, que eles iam fornecer a oferta da lenha. Tá? Por quê? Por que a necessidade da lenha? Tá? Vamos falar assim que o templo ali era 24 horas, né? As lâmpadas, tudo ali sempre acesos, tá? Então, dada essa constância, então eles ali iam ofertar lenha para que em momento algum não houvesse a ausência de queima, tá? No altar. Eles também iriam oferecer ao Senhor os frutos os primeiros frutos no templo, tá? Nada novo, tá? Aqui, ó, é só resgatar o que diz aqui a lei, o que diz lá as passagens nesses trechos aí de Êxodo e Deuteronômio. E outra coisa é que eles iam também remunerar os sacerdotes, tá? Nós sabíamos que sacerdotes ali, eles não tinham, né? Os levitas ali não tinham ali trabalho adicional, eles eram dedicação full ali para a casa do Senhor, tá? E ali então eles fizeram esse tratado aí. Vamos falar assim, adicionalmente, né, em relação ao item 3, que aqui eram os primeiros frutos, né, no templo, eles prometeram o fruto de todas as árvores, né? Digamos assim que a promessa deles foi um pouquinho mais abrangente do que o habitual, tá bom? Então aí a perguntinha, tá? Vocês me respondam o que equivale a um ciclo, só para a gente entender melhor. Lá no versículo 35 a gente vai ter uma relação, olha, era para isso, para isso, para isso. Para fazer todas essas coisas, um terço de ciclo era oferta que era definida ali pro que o povo se comprometeu. Tá, um ciclo é tanto, então um terço do ciclo, provavelmente estamos falando de X, tá bom? Então aqui era um comprometimento, o que eu falei aqui, né? Era um bônus extra, o fruto de todas as árvores. Então aqui era um comprometimento que o povo estava fazendo extra, a mais, tá? No capítulo 11, o que nós vamos ver? Nós vamos ver agora uma relação, né? Quando a gente estudou sendo mais fazendo vamos falar assim, um resumão, um compilado, nós vamos ver que esses livros aqui, onde a comunidade atribui, né, o seu autor a Esdras, né, nós vamos ver que a questão de relações, de nomes, de listagens,
vão ser muito, muito fortes, né? Até um dos temas que reforçam a ideia de falar, olha, Esdras foi, talvez não escrever o livro de Neemias, né? Foi de fato as memórias de Neemias, mas não tenha dúvida que ele compilou esse livro. Dada a semelhança que existe com Esdras, com a semelhança que existe com o primeiro e segunda Crônicas, né? Como não lembrar de Primeira Crônicas, os capítulos iniciais, se eu não me engano, do 1 ao 9, onde há uma lista imensa cronológica, tá? Então nós vamos ver agora uma relação presente agora no capítulo 11, tá? Então Neemias, o que ele faz? Ele lança a sorte para repovoar Jerusalém. Como esse procedimento era realizado de lançar sorte? Tá? Nós não sabemos, tá? Então eu não posso chegar aqui para vocês e falar, ó, lançar sorte era dessa maneira. Não consigo. Por quê? O texto bíblico não fala ali. Ele não dá detalhes, tá? Um exemplo claro que nós vemos lá. A gente sabia que lá na roupa do sacerdote existiam as duas pedras lá. E a gente sabia que através delas, muitas vezes era respondido sim ou não. Tá, como? Né? A gente especula, olha, provavelmente a pedra tal acendia era a resposta do sim. E a outra ali, não, ela estava sinalizando, se acendesse a outra, estava sinalizando não. Tá? Então aqui, como que a gente pode imaginar que seria esse lançamento de sorte? Tá? Então, o que a comunidade, os estudiosos defendem é que basicamente funcionava, provavelmente, vamos falar assim, funcionava como uma marcação de pedras. Tá? Eram pegadas pedras, essas pedras eram inseridas no vaso, numa urna, vamos pensar num baú, né? Ou até embrulhada ali, vamos pensar numa túnica, tá? Ali essas pedras eram sacudidas e ali era retirada uma, tá? Então, provável que era isso, né? Porque vamos falar assim, os elementos comuns que eles existiam naquela época, tá? Então, provável que a sorte era lançada dessa maneira, tá bom? E aí então, né, a Bíblia fala 1 de 10, tá? Era a proporção ali exigida para que levasse a população de Jerusalém a um nível que, vamos falar assim, fosse considerado necessário para uma força, viabilidade ali para que desse então essa povoada, né, em toda Jerusalém. Tá? Então é por isso que cita 1 de 10. Tá? O versículos 4 a 11, tá? Ele nos dá vamos falar assim, uma quantificação, tá? De quantos homens da tribo de Judá e de Benjamim viviam, tá? Em Jerusalém. Tá? Então era 468 da tribo de Judá e 928 da tribo de Benjamim. Tá? Acho que eu não coloquei aqui, ou enfim. Se eu coloquei, depois a gente volta a relembrar. Mas vamos relembrar de novo aquele mapinha muito famoso que a gente via lá quando a gente estava estudando o Reino Dividido. Né? Então, daqui para lá, estamos falando de 10. 10 tribos, que era então Israel. Tá? A tribo do norte. Tá? E a tribo do sul era Judá, que era composta então dessas duas, a junção dessas duas tribos, tá? Judá e Benjamim, tá? Nos versículos 12 e 13 fala da obra da casa, tá? Então era referência ali aos trabalhos, tudo que como era o dia a dia ali, né? Na casa do Senhor, né? Então tá falando dos trabalhos da casa de Deus, os sacrifícios no templo, tá?
Nos versículos 14 e 15 fala de varões valentes, tá? Então foi separado ali homens, né? Vamos falar assim, de coragem, possivelmente porte físico, para guardarem a cidade de Jerusalém. Tá bom? Obra fora da casa de Deus. Tá? Então vamos pensar que era tudo que não estava ligado ali à questão de sacrifício, que não estava ligado ali com aos trabalhos dos sacerdotes. Né? Vamos até pensar nos reparos que existiam ali, que fatalmente seriam necessários dia menos dia. Tá? O versículo 19 nos cita os porteiros, tá? Os porteiros também eram defensores da cidade, tá? Então tinha ali um papel importante como defensores das cidades, tá? Nos versículos 20 a 24, agora fala então aqueles que habitavam nas cidades de Judá, tá? Quem que era Uzi? Ele era um superintendente dos levitas, um mais importante administrador ali do templo, tá? Nos versículos 23 a 24, nos fala a mão do rei ou a disposição do rei, tá? Então cita lá Petaías. Petaías era um representante do povo, tá? Então era alguém ali que fazia, vamos falar assim, a ponte, né? Recebia ali as reclamações do rei, ali enviava ali para os governadores, tá? Enviava ali para o povo, enfim, para os governadores, é aquele que vamos pensar como um mensageiro exclusivo, tá? Um representante. Tá? Então é isso aí, por isso que nós temos essa citação aí, citando esse personagem que é Petaías. Tá? Também existiam pessoas que eram residentes nas aldeias. Tá? Então, vamos pensar, né? A zona urbana e rural. Tá? Então vamos pensar nisso. Urbana e rural. Tá? Então existiam pessoas que viviam fora de Jerusalém. Tá? Então o povo de Judá ele vivia em 17 cidades e também em vilas próximas. Tá? E ali os descendentes de Benjamim eles ocupavam 15 áreas. Tá? Então existiam então alguns ali que viviam então fora do contexto ali da grande Jerusalém, viviam, como o texto fala aqui, ó, em aldeias, tá bom? Outra lição de casa que é, né, bastante interessante para a gente ficar antenado é que nesse finalzinho aí cita para nós Kiriat Arba, tá? Num primeiro momento esse nome pode parecer um tanto estranho para a gente, só que na verdade não é, porque era o nome de uma outra localidade que a gente fala muito, ouve muito, tá bom? Então, completem aí para mim, tá? Kiriat Arba, outro nome para qual localidade que é muito conhecida nossa, tá bom? Aí pesquisem e me respondam essas perguntinhas que eu fiz para vocês aí, tá bom? Então, peço mais uma vez desculpa pela demora aí, mas eu tive que correr um pouco com aquela pergunta, ver se eu não estava, né, fazendo confusão quando eu estava na mente ali um curto espaço de tempo. Aí eu fui pesquisar um pouco melhor e aí eu entendi, né, a resposta lá do irmão. A fonte que ele pegou ela foi um pouquinho abrangente, tá? Então, novamente, a resposta também está certa, tá? Então eu peço desculpas aí por conta dessa demora aí. Então, nesse domingo eu estou publicando 2 aulas ao mesmo tempo, tá? E aí essas respostas vocês podem me entregar até daqui 15 dias, tá? Porque daí vocês veem a aula com calma, não precisa correr,
tá? Então essa pergunta dessa aula que está sendo publicada hoje e da outra aula que vai finalizar o livro de Neemias, vocês têm até 15 dias para me mandar a resposta para computar, tá bom? Deus abençoe todos.